Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje para dar uma aula para vocês de filosofia sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Então a gente vai analisar basicamente os socráticos, né? Os filósofos conhecidos como socráticos. É importante a gente citar que nós vimos e nós sabemos que anteriormente a esses pensadores, não necessariamente cronologicamente falando, mas em relação ao pensamento, nós temos os filósofos pré-socráticos, certo? Pré-socráticos esses são conhecidos também como filósofos da physis, exatamente porque eles buscam a arqué, que é um princípio formador dentro da natureza, dentro da physis. Por isso eles são conhecidos como os filósofos da physis, como Tales de Mileto, criador da filosofia e que considera a água como o princípio formador da vida, né? Vamos lá. Galera, em relação aos filósofos socráticos, nós damos início com exatamente ele, o Sócrates, beleza? Sócrates nasce em 469 e morre em 399 a.C. E antes de eu partir para a filosofia socrática em si, a gente tem que abordar esse contexto histórico que marca tanto a vida de Sócrates quanto de Platão e de Aristóteles também. Galera, o que está acontecendo no contexto histórico na Grécia Antiga, local em que Sócrates, Platão e Aristóteles vão viver grande parte de suas vidas, durante esse período, né? O que está acontecendo? Sócrates, por exemplo, lutou na Guerra do Peloponeso, certo? Então, nós temos dentro da Grécia o auge da democracia ateniense e, ao mesmo tempo, o momento de diversas guerras ocorrendo dentro da Grécia, como as guerras médicas entre a Grécia e a Pérsia, né? Os persas, um pouco antes do nascimento de Sócrates, depois da Guerra do Peloponeso, entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, nesse contexto histórico aí. Ou seja, nós temos uma efervescência política dentro da Grécia, com diferentes ideias, digamos, batendo de frente umas às outras, certo? Bem, agora falando sobre o pensamento socrático, vamos lá. Sócrates é considerado o grande divisor de águas na filosofia. Por quê? Porque ele cria, digamos, uma nova vertente do pensamento. Ele deixa de buscar dentro da filosofia um princípio formador da vida e passa a questionar outras realidades, questionar outras questões, questionar outras coisas, né, digamos. Basicamente, nós não temos nada escrito por Sócrates e nós não sabemos de nada escrito por ele. Seu pensamento era divulgado pelo seu maior discípulo, Platão, que nós estudaremos logo menos, né? Sócrates também é considerado o pai da filosofia, porque ele cria essa nova vertente filosófica e embasa o pensamento filosófico contemporâneo, moderno e contemporâneo aí, né? A sua ideologia, ela é formada ao redor das críticas aos sofistas. O que acontece, galera? Nós falamos dos pré-socráticos, por exemplo. E citando alguns desses pré-socráticos, nós podemos colocar aí Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Protágoras, Parmênides, Heráclito e entre outros. Todos eles buscam o princípio formador. Bem, dentro desses pré-socráticos, nós tínhamos uma linha, uma vertente de pensadores chamados sofistas. Esses sofistas eram conhecidos por sua boa oratória, mas eles não tinham nenhuma obrigatoriedade, digamos, com a verdade. Eles não buscavam passar o conhecimento verdadeiro para as pessoas, apenas orientar aquelas pessoas em relação à boa oratória, ou seja, ensinar como as pessoas deveriam discursar em público frente a essa democracia que está ganhando poder nesse contexto, certo? Todo mundo busca isso, busca ter uma boa oratória nesse contexto histórico. Então, os sofistas, eles se aproveitam disso e eles são conhecidos por Sócrates como as prostitutas do conhecimento. Ou seja, a ideia desses sofistas aqui é parar de cidade em cidade vendendo o seu conhecimento ou ensinando as pessoas a como, digamos, dialogar em público ou vender a sua própria ideia, certo? Alguns desses sofistas e os mais conhecidos deles são Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Um dos seus exemplos para exemplificar essa ideia aí, por exemplo, falei exemplo 3 vezes em um curtíssimo tempo aí, né? Um dos exemplos utilizado por ele é a ideia de que, por exemplo, nós temos um
representante, uma pessoa vinda do Egito para a Grécia e uma pessoa vinda da Suécia para a Grécia. Um vai dizer que está frio na Suécia e o outro vai dizer que está calor no Egito. Tem alguém errado? Não tem ninguém errado. Então a verdade ou o conhecimento, ele é relativo. Ele é algo humano, que depende da visão humana. Sócrates considerava esse pensamento protagórico de Protágoras um pensamento errôneo e, sobretudo, sofista, que ele utilizava para enganar as pessoas e para vender o seu próprio conhecimento, sua boa oratória. Um outro grande sofista aí é Górgias, que cria uma vertente filosófica chamada niilismo, que a gente vai estudar mais tarde com Nietzsche, né? Vamos lá, galera. Sócrates, ele é responsável pela criação de um novo modo de filosofar. Modo de filosofar esse pautado na reavaliação das suas próprias certezas e das suas próprias opiniões, com bases no autoconhecimento. Ou seja, a primeira medida para um filósofo, a primeira medida para se alcançar um conhecimento é reavaliar suas próprias certezas, suas próprias opiniões e conhecer a si mesmo, certo? Ou seja, uma pessoa que não conhece a si mesma, ela não vai conseguir ser uma pessoa esclarecida, digamos, certo? Ela não vai ser um sábio jamais, uma vez que você se reconhecer a sua própria ignorância é a base da filosofia, é a base do conhecimento, certo? Vamos analisar esse quadrinho aqui. Ele vai dizer que a única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa. Só posso viver uma vida virtuosa se souber o que é bem ou mal. O que é bom e mal, né? Maniqueísmo aí. Bom e mal não são relativos, eles são absolutos, e só podem ser julgados por meio de um processo de questionamento e raciocínio. Dessa forma, a moralidade e o conhecimento estão ligados. Uma vida inquestionada é uma vida de ignorância sem moralidade. Ou seja, a vida irrefletida, a vida sem filosofia, ela não vale a pena ser vivida. Ou seja, só vale nós vivermos uma vida se nós formos reflexivos a nós mesmos, buscando obter o conhecimento e buscando obter a moral específica ou a ética ideal de um contexto, de uma sociedade, certo? Quais são as principais características filosóficas de Sócrates? Bem, primeiro é o espírito questionador e o segundo é uma estratégia dialética, chamada de método socrático ou de dialética socrática. Bem, o que é essa dialética socrática? Como nós dissemos, é uma estratégia de diálogo. É uma estratégia para você dialogar com uma pessoa, numa conversa cotidiana, certo? Basicamente, essa dialética socrática ela vai ser composta de um sistema de questionamentos ao interlocutor que traz à luz as suas preposições, certo? Digamos que, vamos lá, nós temos uma pessoa com quem nós estamos conversando. Como que nós damos à luz, como que nós trazemos à tona a verdade dessa pessoa, o conhecimento dessa pessoa? Através dessa estratégia de diálogo, segundo Sócrates. Essa estratégia ela vai ser dividida em duas etapas distintas. Nós temos a primeira etapa, que é a ironia, onde é, basicamente, uma etapa em que o interlocutor vai perceber, através das suas próprias contradições, a sua ignorância. Então ele vai começar a dizer certas coisas, provando ser um ignorante e se contradizendo ele mesmo. Não necessitando digamos que, um questionador. Esse questionador ele só vai estar ali para intermediar a discussão entre o interlocutor e ele mesmo, uma vez que ele vai se contradizer, certo? É importante dizer que a ironia ela pode levar ou a maiêutica, que eu já vou explicar, ou a aporia. O que é aporia? A aporia é a desistência. É o momento em que o interlocutor ele vai desistir de se questionar, desistir do diálogo, certo? Eu não coloquei aqui porque não é tão debatido por Sócrates assim. Nós temos a segunda etapa, aí sim, da estratégia de diálogo, da dialética socrática, que é a maiêutica. Maiêutica vem da ideia de dar à luz, do parto. Tá? Por quê? Porque a mãe de Sócrates era uma parteira, era uma espécie de doula, certo? Ela ajudava nos partos dentro de Atenas.
Frente a isso, ele utilizou esse nome, a maiêutica, que é a ideia de dar o parto, de dar a luz, para exemplificar a ideia que ele quer dizer aqui. Maiêutica seria o momento em que o interlocutor dá luz ao seu conhecimento, à sua própria verdade. Ou seja, ele vai começar a falar o que ele acha de determinado assunto, ele vai se contradizer, demonstrando sua ignorância, e depois dessa contradição, ele vai chegar a uma conclusão frente à sua própria contradição, às suas próprias ideias. Esse momento seria a maiêutica. Para exemplificar isso, nós podemos analisar esse quadro aqui. Por exemplo, nós temos um diálogo aqui, e a primeira pergunta é: você acha que os deuses sabem tudo? A resposta, sim, porque eles são deuses. Vamos analisar isso do ponto de vista grego, tá? Mitologia grega. Alguns deuses discordam de outros. Sim, claro que sim, eles estão sempre brigando. Então os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo. Imagino que sim. Então alguns deuses podem às vezes estar errados? Pode ser. Então os deuses não podem saber tudo. Ou seja, nós temos aqui a estrutura do diálogo, certo? Primeiro, nós temos questionamentos básicos em relação a algum acontecimento ou a algo específico. Nós temos o interlocutor respondendo isso de acordo com o que ele acha que sabe. Depois disso, com outros questionamentos, ele vai demonstrar sua ignorância, se contradizendo e trazendo, digamos, a sua própria verdade, dando luz à sua própria verdade, que seria aqui a sua conclusão. Então, os deuses não podem saber de tudo. Ou seja, frente à sua própria contradição, ele cria uma verdade própria, ele dá luz à verdade própria, certo? E Sócrates vai criar uma nova teoria, a teoria da reminiscência. O que é a teoria da reminiscência? Basicamente, é a crença de que o conhecimento é inato e que já está presente na alma de cada indivíduo. A alma, para ele, é eterna, imortal e já tem em si o conhecimento perfeito, uma vez que antes da alma encarnar uma pessoa, ela estava em contemplação do belo, do bem e da verdade suprema no mundo das ideias. Ou seja, nós temos o conhecimento sendo inato, já pertencendo à alma, e a partir da dialética, a pessoa consegue alcançar o conhecimento que já estava presente na alma dessa pessoa, certo? Ou seja, frente a esse pensamento aqui, nós podemos concluir que Sócrates acredita na existência de dois mundos. Primeiro, que é o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, que é o mundo onde realmente se encontra o conhecimento, a realidade, é o mundo das ideias. E segundo, o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, em que os homens visualizam ou percebem a realidade, certo? Então, digamos que nós temos o mundo real, que seria o mundo inteligível, e o mundo sensível, que seria o mundo da percepção humana, certo? Ou seja, frente à realidade de reflexão filosófica, Sócrates começa a envolver as pessoas de Atenas em debates sobre tópicos como a natureza do amor, a justiça, a lealdade, a ética, a política e afins, certo? Ele começa a passar o seu conhecimento adiante, ou passar a sua filosofia adiante, dentro de Atenas. Frente a isso, ele é condenado à morte em 399 a.C., por influenciar os jovens de Atenas, por questionar a moral ateniense e por ser considerado o primeiro ateu da história da Grécia, né? Então, ele vai começar a questionar muitas coisas e muito da política ateniense daquele momento, da democracia ateniense, da realidade moral e ética de Atenas, e ele vai ser condenado à morte exatamente por isso, certo? Ao invés dele questionar esse veredito, ele vai aceitar que ele é culpado e que ele vai dizer que se toda a população ateniense deseja que ele seja morto, tudo bem. Ele vai tomar sua dose de cicuta frente a todos os seus discípulos, como a gente tem aí nessa pintura de, se eu não me engano, Rafael Sanzio, que eu coloquei embaixo, ou de Michelangelo, eu não lembro, e vai aceitar a sua morte, vindo depois a óbito,
depois de tomar a sua dose de Cicuta-E, né? Ele deixa seu maior discípulo, Platão, com, digamos que, parte do seu conhecimento e responsável por passar esse conhecimento adiante. E é exatamente quem vai ser responsável pela preservação do pensamento socrático, né? Vamos lá. Platão, agora, um pouco mais novo que Sócrates, né? Nasce em 427 e morre em 347 a.C., e é fundador da Academia de Platão, dentro de Atenas, uma academia responsável por transmitir o pensamento socrático adiante, mas também por, digamos que, valorizar a religião grega, né, a mitologia grega. É um local de culto às deusas também, principalmente a Atena, né. Galera, Platão ele é fortemente influenciado por Pitágoras. E nós temos na figura de Platão a valorização da matemática e da geometria. Um exemplo disso é que na entrada da Academia de Platão, a Academia de Filosofia, está lá escrito de que não aceitamos ignorantes em geometria. E a gente já vai entender isso logo menos. Galera, quais são as características filosóficas platônicas? Bem, primeiro é a continuação ao pensamento socrático. No seu livro Apologia está lá uma valorização da dialética, né? Então ele vai utilizar dessa dialética criada por Sócrates, que é a dialética socrática, para também embasar o seu pensamento. Ele também vai acreditar na imortalidade da alma e a teoria da reminiscência. Nós temos uma epistemologia, uma busca pelo conhecimento e a teoria de construção desse conhecimento humano com base na crença verdadeira justificada a partir da racionalidade, ou seja, a partir da dialética dessa teoria aí do método socrático, sendo justificado pelo método socrático, ou seja, o conhecimento ele é inato e ele é adquirido por meio desse método socrático, certo? E ele também crê na existência de dois mundos, inteligível e sensível. E nós temos Platão criando uma teoria, a teoria das ideias, em que ele vai defender a existência de 4 graus do conhecimento. Primeiro grau do conhecimento, o simulacro, que são as imagens das coisas que vemos, como a pintura e o reflexo, que são cópias da realidade, certo? Em segundo lugar, nós temos a opinião, que é ligada à experiência sensível, que é basicamente a crença com bases empíricas, então com bases nas experiências vividas, com base na sensibilidade. Então, é a união das imagens que nós vemos frente ao pensamento mundano, certo? Terceiro, nós temos o raciocínio, que é a criação de axiomas indemonstráveis a partir da matemática. Como assim? Bem, lembra que nós dissemos que lá na Academia de Filosofia, a Academia de Platão, está escrito que não aceitamos ignorantes em geometria? Então, nesse terceiro grau do conhecimento aqui, a geometria e a matemática, ela ficaria responsável pela criação de ideias. Por exemplo, como que nós criamos, eu tenho aqui um guarda-roupa aqui atrás de mim. Como que nós criamos um guarda-roupa? Bem, um guarda-roupa, ele é nada mais do que madeira, certo? E a partir da madeira, da transformação dessa madeira, nós criamos um guarda-roupa. Como? Com base no raciocínio matemático. Ou seja, nós olhamos para uma árvore, nós visualizamos que ela pode ser transformada em um objeto geométrico com formato retangular, como guarda-roupa. Então, a geometria é necessária, e a matemática, portanto, é necessária para o filosofar platônico socrático. Sem o conhecimento geométrico e matemático, ninguém filosofa, porque ninguém raciocina humanamente falando. Nós, e só nós, seres humanos, podemos transformar a natureza. E é isso que nos diferencia dos animais, certo? E exatamente por isso a filosofia vem com bases matemáticas e geométricas, beleza? E por último, o último grau do conhecimento é a episteme, que é a ideia ou a forma. É a ciência, para Platão, ou o saber verdadeiro. Basicamente, seria o momento de transcendência da alma até a ideia por parte da filosofia e da dialética. Então, nós dialogaríamos entre nós teríamos um diálogo, certo? Nós conversaríamos,
Com base na estratégia ou do método socrático, nós alcançaríamos o conhecimento ou saber verdadeiro, ou seja, a nossa alma transcenderia alcançando o conhecimento verdadeiro ou o mundo das ideias, certo? O mundo inteligível. Ou seja, o conhecimento ele passa por um processo até nós conseguirmos adquirir esse conhecimento real, que seria a episteme. Essa é a teoria das ideias de Platão, certo? Aqui nós temos um mapa mental para exemplificar isso. Platão vai dizer, basicamente, que o mundo real é o mundo das ideias, que contém as formas ideais de tudo. Nascemos com os conceitos dessas formas ideais em nossas mentes. E o mundo ilusório em que vivemos, o mundo dos sentidos, contém cópias imperfeitas das formas ideais. Reconhecemos as coisas do mundo como cães, porque reconhecemos que são cópias imperfeitas dos conceitos em nossas mentes. Ou seja, tudo nesse mundo é uma sombra de sua forma ideal no mundo das ideias, beleza? Então tem dois mundos ideais, dois mundos aí, o mundo sensível e o mundo inteligível. Sendo esse mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo ideal, o mundo verdadeiro, certo? O mundo que contém o conhecimento. E nós chegamos ao último conceito de Platão aí, que é o mito da caverna, né? A alegoria da caverna. O mito da caverna, galera, é uma história metafórica que está presente lá no livro A República, em um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde Sócrates vai contar esse mito da caverna para Glauco, outro filósofo grego, certo? O mito da caverna, galera, é uma metáfora que demonstra a teoria da reminiscência e da dialética socrática. É uma metáfora de valorização do pensamento racional e filosófico de busca pelo conhecimento verdadeiro presente no mundo das ideias. O que é esse mito da caverna? Basicamente, vai ser a ideia de que existem homens no interior de uma caverna que passaram a vida inteira lá, que estão trancafiados nesse interior da caverna e que eles só podem visualizar uma parede, certo? Atrás deles teria uma fogueira, e essa fogueira, digamos que mudaria a forma dos objetos que passa lá atrás na entrada da caverna, onde entraria a luz. As pessoas passariam na frente dessa caverna e seriam formados, então, sombras no interior ou na parede em que os seres humanos visualizam, certo? Essa parede vai demonstrar as formas dos objetos, porém, vai demonstrar de forma errônea, uma vez que o fogo vai transformar essa imagem. As pessoas que estão trancafiadas dentro da caverna vão acreditar que aquela é a realidade e que aquela é a verdadeira forma das coisas, certo? Uma vez, uma pessoa se livraria das correntes e sairia do interior da caverna e ficaria cego por alguns momentos pela luz, uma vez que ele nunca foi colocado a essa luz na sua vida, certo? Depois de algum tempo, ele começaria a enxergar a real forma das coisas, dos objetos, dentro desse mundo que ele acabou de entrar, ou seja, dentro do mundo das ideias, representando o mundo das ideias, né? Ele sairia e veria o mundo real. Ele voltaria, então, para falar para as pessoas que aquilo que elas viam não era realidade. E Sócrates vai concluir que, muito provavelmente, essa pessoa seria morta, certo? Como ele foi mais tarde. Ou seja, a pessoa que buscaria o conhecimento e que conseguiria se libertar das amarras do mundo sensível e alcançar o mundo das ideias seria o filósofo, e é papel desse filósofo passar para as outras pessoas, mesmo que ele seja morto por isso, porque as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem alcançar o mundo das ideias, não conseguem enxergar a realidade ou conhecimento, mesmo que ele seja morto por isso, é papel do filósofo fazer isso. Então, sair desse mundo das cavernas e visualizar o mundo das ideias, sair do mundo sensível e conseguir adquirir o conhecimento do mundo das ideias. Eu coloquei aqui para vocês, galera, um quadrinho do Piteco, lá do Maurício de Souza, demonstrando exatamente esse mito da caverna. Quem puder e quem quiser, é extremamente gratificante vocês visualizarem isso aqui. Vai ser muito legal para cada um de vocês, para entender um pouquinho dessa teoria da caverna aí, e para a gente trazer até para os dias de hoje, como traz Piteco lá
no final desse quadrinho. Pausem o vídeo, deem um zoom aí e visualizem, leem esse quadrinho com calma, beleza? Vamos lá. A gente chega agora a Aristóteles, o último, digamos que, filósofo clássico socrático, né? Aristóteles, diferentemente dos dois anteriores, Sócrates e Platão, ele é natural da Macedônia, da cidade de Estagira, beleza? Ele nasce em 384 e morre em 322 a.C. Então, período histórico em que nós já estamos tendo, digamos que, um declínio do mundo grego, ou da Magna Grécia, e uma conquista das terras da Grécia, da Península Balcânica, por Filipe Belo e depois Alexandre o Grande, beleza? Aristóteles, ele é aluno e discípulo de Platão, direto, certo? E professor na Academia de Platão, em Atenas. Galera, depois da morte de Platão, Aristóteles fica extremamente descontente com a não nomeação a diretor da academia e retorna à Macedônia, tornando-se mentor de Alexandre o Grande. É importante nós dizermos que Aristóteles, ele era um intelectual mais, digamos que, com maior potencial da academia, o professor mais famoso, mais conhecido e melhor professor da Academia de Platão, e que ele esperava se tornar diretor após a morte de Platão, coisa que não acontece e que ele fica pé da vida e decide retornar à Macedônia, certo? Lá na Macedônia, ele funda o Liceu, sua própria escola de filosofia. Liceu esse que vai dar origem aos peripatéticos, que são filósofos, que é uma escola filosófica, a escola peripatética, de filósofos seguidores de Aristóteles, que dão continuidade a esse pensamento aristotélico, certo? É importante a gente citar que os peripatéticos recebem esse nome por filosofar caminhando. Peripatético, em grego, significa itinerante, certo? Ou aquele que filosofa, aquele que pensa andando, certo? Vamos lá. Aristóteles, ele é responsável pela classificação sistemática do mundo, principalmente da biologia em primeiro lugar. Ele vai classificar os seres vivos, por exemplo, dando início, digamos, à investigação do mundo natural, certo? Ou seja, o primeiro método científico da história é criado por Aristóteles. É exatamente Aristóteles que vai ser responsável pela criação da ciência e pelo que nós conhecemos hoje como método científico. Observação, a formulação de hipóteses e realização de experiências. Foi ele que cria esse método, certo? Basicamente, essa investigação detalhada, ela se origina da observação geral das características compartilhadas por todos os animais, e então se subdivide em categorias mais específicas, como peixes, aves e assim por diante. É Aristóteles que vai começar essa classificação dos seres vivos, certo? O seu pensamento filosófico, metafísico, ele é contrário ao socrático platônico, ou seja, a filosofia aristotélica, ela vai ter bases no pensamento platônico, mas Aristóteles vai buscar contrariar o pensamento socrático e o pensamento platônico, criando uma nova vertente filosófica aí, certo? Ele vai defender, por exemplo, a existência de um único mundo, o mundo natural, que seria percebido pelos homens a partir de uma junção dos sentidos e do pensamento, ou seja, do intelecto. Basicamente, nós vamos ter a refutação por Aristóteles da ideia da teoria dos dois mundos, do mundo sensível e inteligível. Ele vai acreditar que só existe um, beleza? Ele vai confiar nos seus sentidos, diferentemente de Sócrates e Platão. Um exemplo disso, por exemplo, ele vai dizer que nós vemos diferentes exemplos de cão, de cachorro, no mundo à nossa volta. Nós reconhecemos características comuns dos cães no mundo, usando nossos sentidos e nossa razão. Compreendemos o que torna um cão, certo? O que torna um cão? Ah, são as características que eles têm em comum. Ou seja, a partir disso, nós encontramos a verdade a partir das evidências do mundo à nossa volta. Ou seja, a nossa percepção, os nossos sentidos, vai nos levar à verdade com base nas evidências que nós temos no mundo natural, certo? Quais são os princípios aristotélicos? Primeiro,
identidade, que seria a ideia de que uma proposição é sempre ela mesma. Segundo, a não contradição, a ideia de que uma proposição só pode ser falsa ou verdadeira, nunca ambas. E a ideia do terceiro excluído, que não existe terceira hipótese para uma proposição, apenas falsa ou verdadeira. Ou seja, um cachorro, ele não pode ser e não ser um cachorro. Ou ele é ou ele não é. Certo? O conhecimento ele vai levar a uma proposição falsa ou verdadeira, nunca relativa. Então a ideia, por exemplo, de Protágoras, de que o conhecimento seja relativo, ou que o homem seja a medida de todas as coisas, é falso, uma vez que nós não podemos ter uma terceira hipótese. Ou é verdade, ou não é, certo? Basicamente, isso refuta também a ideia da teoria dos dois mundos de Sócrates. Ou seja, só existe um mundo. Ou ele é falso ou ele é verdadeiro. Não pode existir duas hipóteses, ou uma terceira hipótese, na verdade, né? Ou o mundo é falso ou é verdadeiro. O mundo natural, ele é verdadeiro. Ou seja, não pode existir um segundo mundo, um terceiro mundo. Não podem existir mais hipóteses, certo? Além disso, ele vai criar um conceito de 4 causas da existência. Para algo existir, para algo ser real, vai ter 4 causas. Primeiro, causa material, ou seja, do que é feita aquela coisa, do que é feito aquele objeto. Segundo, a causa formal, ou seja, qual é a forma desse objeto, geometricamente falando. Terceiro, a causa eficiente, que é o que dá origem àquele objeto. E quarto, a causa final, que é a função do determinado objeto, da determinada coisa, certo? Ou seja, para algo existir, vai cumprir essas 4 causas da existência. Vai ter que ser feito de alguma coisa, vai ter que ter alguma forma específica, vai ter que ter origem em algo e vai ter que ter uma função. Se não tiver as 4 coisas, não existe, beleza? E nós chegamos à ética aristotélica. O que Aristóteles tem a dizer em relação à ética? Bem, ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana, buscando o bem do homem e de sua vida. O que é o bem? O bem é tudo que cumpre sua finalidade ou sua função. Para Aristóteles, a ética, então, é uma união da eudaimonia, ou seja, da felicidade, e do telos, da finalidade. Algo para ser ético tem que levar ao bem comum, ou à felicidade do homem, e ter uma finalidade específica, que aqui no caso é o bem comum. Ou seja, a finalidade da vida humana para ele está na felicidade, em uma vida com sentido. Para atingir a felicidade, é necessário o equilíbrio nas ações humanas com base na prudência. Ou seja, uma pessoa que tem excesso de confiança, ele não vai atingir a felicidade, por exemplo. E uma pessoa que não tem confiança nenhuma, também não vai atingir a felicidade. Ou seja, ele tem que ter um equilíbrio, certo? As suas ações têm que ser equilibradas, têm que ser prudentes, certo? E como que a gente pode visualizar essa realidade, essa ética aristotélica dentro da política para ele? Bem, o seu pensamento político em relação à ética vai definir a existência de 6 formas distintas de governo, sendo 3 formas de governo legítimas e 3 ilegítimas, segundo ele. Bem, quais são as formas legítimas de governo? Primeiro, a monarquia, que é um governo de uma só pessoa, mas que busca o bem comum. Então, segue a ligação entre eudaimonia e telos. Tem como finalidade a felicidade de todas as pessoas, o bem comum. Então, é uma forma legítima de governo. Em segundo, nós temos a aristocracia, que é o governo de algumas pessoas que busca o bem comum também. Então, é quando algumas pessoas vão se reunir, buscando a felicidade geral de um local, de uma sociedade. Em terceiro, temos a democracia, certo? Que é um governo de muitos que busca o bem comum. É importante a gente citar que a democracia grega, para ele, vai ser demagogia, tá? E eu vou chegar lá. Ele vai chamar esse governo democrático comum, que busca o bem comum, como politeia, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso.
E as formas ilegítimas de governo, que seriam a tirania, o governo de um só, que busca apenas o bem do governante, apenas o bem dele mesmo, é uma tirania, certo? Em segundo, a oligarquia, que é o governo de algumas pessoas que busca apenas o bem dos mais ricos, ou apenas o bem daquela classe oligárquica específica, como o governo do Brasil de 1894 a 1930, chamado de Primeira República ou República Oligárquica. Por que oligárquica? Porque era um governo de São Paulo e Minas Gerais que visava o bem de São Paulo e Minas Gerais, ou apenas dos coronéis, apenas da elite brasileira, apenas da oligarquia brasileira. Por isso, ganha o nome de República Oligárquica, por exemplo. Então, seria uma das formas ilegítimas de governo, segundo Aristóteles, essa oligarquia, beleza? E, por último, a demagogia, que é um governo de muitos que buscam o interesse próprio, que esquecem do interesse das outras pessoas que não estão no governo. Por que ele vai julgar o governo democrático, o grego, como um governo demagogo? Porque é um governo dos atenienses para os atenienses. Ou seja, as pessoas que vivem em Atenas, que não nasceram em Atenas, não têm poder político e não são, digamos que, não são levadas em consideração, nessa política ateniense. Então, a democracia, para Aristóteles, a democracia grega, ela vai ser considerada uma forma ilegítima de governo por ser uma demagogia, por buscar o interesse apenas de algumas pessoas dentro de Atenas, mas não de todas. Os escravos, por exemplo, que eram aqueles conquistados em guerra, eles não tinham participação política e eles eram ignorados pela política ateniense, pela democracia ateniense. Então, a democracia, a democracia grega, ateniense, ela vai ser considerada por Aristóteles uma forma ilegítima de governo, portanto, uma demagogia. Beleza? Galera, por enquanto, é isso. Filosofia socrática. Abordamos hoje Sócrates, Platão e Aristóteles. A nossa próxima aula será de filosofia de filosofia helenística. Então, nós vamos abordar cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. Beleza? E por hoje é isso. Beijo no coração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem no YouTube, mandem para mim no privado ou por onde vocês desejarem, pelas redes sociais, vocês me têm nelas. E qualquer dúvida é só me dar um grito, beleza? Beijo no coração, espero que todos estejam bem e até mais. Tchau, tchau.